Olá, gente! Bom, como no último vídeo sobre alta sensibilidade eu falei mais sobre a hiperestimulação, a superestimulação, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a pessoa altamente sensível e o cuidado com o seu corpo, tá? Não vou entrar em detalhes específicos de manejo com o corpo, porque cada um faz o que seu corpo pede. Mas o vídeo vai ser basicamente sobre isso, sobre a gente entender o que o corpo está pedindo a partir da percepção do que é a hiperestimulação. Talvez tenha ficado claro já que a partir da compreensão de que existe a hiperestimulação, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Isso não é uma questão só das pessoas altamente sensíveis, tá, gente? Qualquer pessoa, qualquer ser humano precisa encontrar um equilíbrio de estímulos. Existe um meio termo entre a hiperestimulação e o tédio. E a gente precisa encontrar esse meio termo. Para as pessoas altamente sensíveis, esse meio termo vai estar num outro lugar, diferente para da maioria das pessoas, tá bom? Mas é sempre importante ter isso em mente. Cuidar de um corpo altamente sensível é como cuidar de um bebê. Isso é uma citação da Elaine Aron, que é a psicóloga que cunhou e iniciou toda a pesquisa sobre pessoas altamente sensíveis. Eu tô pegando essa frase exata dela do livro de 1996, As Pessoas Altamente Sensíveis. E essa analogia com um bebê, eu acho muito interessante para nos auxiliar a entender as necessidades do nosso corpo. Aí, gente, vocês podem relacionar da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis ou que fizer mais sentido para vocês, mas toda vez que eu estiver falando do corpo, tenha um bebê em mente, tá? E pense como é um nenezinho, como é um bebê. O bebê, ele não tem a comunicação verbal ainda, então ele precisa expressar suas necessidades de alguma maneira, certo? E aí, por isso, ele treme, ele chora, ele grita, ele tem dor de barriga, ele não dorme, ou ele dorme demais. Enfim, as necessidades do organismo de um bebê, elas vão aparecer da maneira não verbal. Assim é o nosso corpinho, tá, gente? A gente aprende a ser verbal aí com a construção da linguagem durante o nosso crescimento, porém a gente é não verbal também, e a gente precisa lembrar disso com frequência. O nosso corpo não vai falar, viu, ó, você tá muito estressado, então eu vou jogar uma dorzinha aqui no seu estômago para você parar. Não é assim. Não é assim, tá, gente? A gente precisa estar atento a esse corpo. Então, a Elaine Aron traz essa analogia do corpo bebê, que acho que vai facilitar bastante pra gente compreender o que esse corpo tá pedindo. Então, retomando a questão do excesso de estímulos, da hiperestimulação, o que a gente precisa ter em mente é que a hiperestimulação, ou também a subestimulação, vamos chamar assim, ela dificulta a percepção das nossas reais necessidades. Vou dar um exemplo. Se você tem uma rotina muito corrida, se você tem que fazer muitas coisas, trabalho, compromissos em casa, com família, com quem quer que seja, isso pode gerar um estado de constante estresse no seu organismo e de constante prestar atenção em outras coisas que não a si mesmo, que você pode começar a perder percepções de fome, de saciedade, de cansaço, de descanso. Tô só trazendo um exemplo. Que aí, às vezes, acontece com muita gente, já ouvi isso de muita gente, tipo, nossa, meu Deus, são 5 da tarde, eu ainda não almocei, eu não percebi que eu tava com fome. Ou quando a pessoa senta pra comer, ou senta pra tomar água, por exemplo, fala, nossa, eu tava com muita sede. Isso, gente, são sinais de que os nossos níveis de estimulação não estão legais, tá? Eles podem estar em excesso, como esse exemplo que eu dei, mas eles podem estar numa quantia mínima, pequena demais. Como, por exemplo, algumas pessoas que ainda estão em isolamento social e que porventura não trabalham ou não estudam, ou têm esses compromissos, mas não estão conseguindo cumprir por N questões. Às vezes você se percebe com muito tempo a ser preenchido, vamos dizer assim, e não consegue se sentir confortável para fazer nada. E aí você só vai vendo as horas passarem e por estar nesse tédio, você não tem a quantia necessária de estímulos, você não percebe o que o seu corpo bebê tá te pedindo. E aí pode acontecer de comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos. Enfim, não perceber as suas necessidades básicas. E reforçando só o que eu tava falando, gente, nenhum indivíduo fica confortável com excesso de estímulo e com pouco estímulo. Então, esse vídeo não é só para as pessoas altamente sensíveis. Os outros também não, né? Assiste quem quer. Mas esse vídeo, eu tô trazendo dicas importantes para qualquer um, né? A gente precisa estar atento aos nossos estímulos.
Leia-se, precisamos reconhecer nossos limites, tá? A gente precisa saber, gente, qual que é o nosso limite, para mais ou para menos, para bom ou para mal, entendeu? Isso é crucial para a gente entender o estilo de vida que a gente leva e o estilo de vida que a gente quer levar. São momentos diferentes. Uma questão que é essencial para as pessoas altamente sensíveis, pode acontecer com as pessoas que não são altamente sensíveis também, porém para as pessoas altamente sensíveis é muito mais forte, é a questão de que se você sente que não tem controle sobre o estímulo, ele tende a ser pior. A percepção do estímulo acaba sendo pior. Por exemplo, você, pessoa altamente sensível, você pode adorar ouvir música no fone de ouvido, por exemplo, música lá no talo, super alta, curtindo uma música que é sua, aquilo preenche o seu ser. Se tem um vizinho ouvindo música, não é a sua música, ou às vezes pode até ser uma música que você gosta, mas é ele que tá pondo pra tocar, a chance disso te afetar muito e te deixar desconfortável, desorganizado e com dificuldade de realizar suas atividades cotidianas é muito grande, tá? Isso vai do grau de sensibilidade, tá, gente? Lembram dos nossos órgãos do sentido e que cada pessoa altamente sensível pode ter uma sensibilidade maior em cada parte aí do corpo? Tô falando aqui dando um exemplo de audição, mas pode ser com qualquer percepção. Às vezes uma pessoa que pode ter o paladar mais sensível, para ela uma gotinha de pimenta, ela já pode passar mal, chorar, ter sudorese, calor, e para uma outra pessoa essa gotinha tá jóia. Então assim, a gente precisa saber o mínimo do controle dos nossos estímulos e também saber se proteger conhecendo os nossos limites para quando a gente não puder controlar os estímulos, né, gente? Porque não é sempre que a gente vai poder controlar. Então, tenham esses dois pontos em mente. Eu conhecer os meus limites me ajuda a controlar os estímulos. Quando eu não tenho controle dos meus estímulos, eu tendo a ficar mais desorganizado. E a percepção dos meus limites me ajuda a me organizar em situações onde eu não tenho controle sobre os estímulos, tá? É uma tríade aí que ajuda a gente a se organizar. Cabe a gente pensar, essa é uma parte do livro da Elaine Aron, que ela é um pouco mais complexa, ela entra em algumas explicações biológicas mais profundas. Então, quem tiver curiosidade, vai lá, leia o livro, tá? Esse capítulo é o capítulo 4 ou 5, se eu não tô enganada. Então, eu não vou entrar em super detalhes aqui, porque eu acho que nem cabe, eu também não tenho domínio desse assunto. Mas o que Elaine Aron nos explica acerca dos estímulos e desse cuidado com esse corpo bebê, né? A maneira que a gente trata o nosso corpo, ela tem muito a ver com a maneira que a gente foi tratado. E isso pode ser muito complexo, e isso pode ser muito difícil de lidar. Até por isso que eu não vou entrar em grandes detalhes, porque eu não quero dar gatilhos pra ninguém aqui, tá bom, gente? Mas tente olhar para sua história e tente perceber como que esse corpo foi tratado. Por quem cuidou de você quando você era muito bebê, né? Quem criou você, quem estava ali para te ajudar a se constituir enquanto ser humano. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um tio, uma tia, uma avó, um vô, um desconhecido, uma outra pessoa. Enfim, quem quer que seja que tenha cuidado de você, essa maneira de cuidar que vem lá da primeira infância, de quando você era um bebê e daí de quando você era uma criança, essa maneira do mundo olhar para você é algo que vai contribuir muito para a maneira em que você vai se olhar. E isso vai contribuir muito também para a sua percepção desses limites que eu estava falando, e especialmente para essa percepção das necessidades do seu corpo. Se você era um bebê que tinha suas necessidades atendidas, há uma grande chance que você consiga se organizar melhor com essa questão dos estímulos. Se você era um bebê que tinha suas necessidades negligenciadas, há uma chance maior de você ter dificuldade de perceber quando seu limite foi extrapolado. E se você era um bebê super protegido, há uma grande chance de você ser uma pessoa que tem dificuldade de se arriscar. Então, nenhuma dessas coisas é regra, tá, gente? Porque depende de inúmeros fatores, depende de condições sociais, cultura, classe social, as pessoas que te criaram, os acessos que você teve, depende de N coisas. Mas, de uma maneira genérica, a gente olhar para isso nos ajuda a compreender a nossa própria história e entender que padrões que a gente só tá repetindo e que padrões que a gente não quer mais repetir. E para finalizar, uma coisa que é importante a gente ter atenção, considerando todo esse histórico aí que você pode ter na sua vida, é com a excitação de longo prazo.
ou estimulação de longo prazo, hiperestimulação de longo prazo. O que significa isso de uma maneira bem simples, em poucas palavras, gente? Quando o nosso corpo fica estressado, quando a gente passa por uma situação estressante, os nossos níveis de hidrocortisona, acho que esse é o nome do hormônio, eles tendem a se elevar. Eu posso até estar falando besteira com o nome da substância, mas enfim, as nossas substâncias de reação ao estresse, elas tendem a se elevar. Quando elas estão em nível mais alto, elas dificultam para que a gente consiga abaixá-las, elas tendem a ficar um longo tempo no organismo. O que determina isso? O tempo de resposta também, tá, gente? Se há uma situação de estresse que eu me expus, e aí eu consigo lidar com essa situação e me organizar, esse hormônio do estresse vai permanecer um tempo no meu organismo, sim, mas ele não vai continuar sendo produzido, porque eu encontrei soluções. Agora, se eu não consigo me organizar, se eu não consigo encontrar soluções para o que quer que seja que tá me estressando, lembrando que nem sempre isso vai depender de você sozinho, a tendência é que esse hormônio continue sendo produzido no meu organismo e como não passa aquele estado de angústia, de preocupação, ele vai continuar sendo produzido. Então, estresse produz mais estresse? Sim, basicamente é isso. E isso cria um estado constante de hiperestimulação que volta para o ponto que eu trouxe no começo do vídeo, que a gente começa a ter dificuldade de perceber quais são as reais necessidades do nosso organismo, porque a gente tá num constante estado de apagar incêndio, sabe? O corpo tá só tentando regular ali os níveis, só que pra gente regular os níveis desregulados de hormônio do estresse, tô dizendo de uma maneira bem genérica, a gente precisa reconhecer a causa desse estresse, a gente precisa ter um jeito de manejar esse estresse, a gente precisa de um descanso adequado, de uma alimentação adequada, coisas que o estresse dificulta que a gente acesse. Então, gente, para não terminar esse vídeo numa bad vibes aí, o que fica como sugestão é essa necessidade de você identificar o que tá te sobrecarregando. Tente perceber que parte do seu corpo fica mais tensa em momentos de estresse ou momentos de alegria. Tente notar o que seu corpo tá pedindo, o que seu corpo tá querendo, que parte que dói ou que parte que alivia. Você fica tenso, você fica relaxado. Acho que ir percebendo esses sinais de sobrecarga pode te ajudar a ir olhando para essa história e entendendo o que esse corpo precisou durante a vida, que foi atendido ou que não foi atendido, e que você continua não atendendo ou atendendo essas necessidades. Tá certo, gente? São alguns conceitos mais gerais sobre funcionamento do corpo, do estresse, de como que a gente maneja os estímulos, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.